todos os movimentos da Via Campesina têm uma herança muito forte das ligas camponesas, inclusive a decisão de esses movimentos se nacionalizarem é parte também de um entendimento das ligas camponesas da força, do potencial que o movimento nacional pode oferecer ao país, não apenas movimentos regionalizados que têm um lugar e não tem outro, mas esse desafio de nacionalizar a organização, e também surgem a partir de um processo muito forte das comunidades eclesiais de base, as SEBs, em que contou com o apoio de muitos setores da Igreja Católica de esquerda, populares, que contribuíram para a formação dos movimentos sociais do campo. Então, aqui em Santa Catarina é muito forte o bispo Dom José Gomes, que ele foi o bispo da Arquidiocese de Chapecó, e que quase que ordenava nas missas de domingo e também na formação dos padres da região, de que um bom cristão defende sua família e também deve defender os seus territórios, deve lutar contra as barragens, deve lutar pela reforma agrária. Então, o oeste de Santa Catarina tem essa marca da trajetória do bispo Dom José Gomes, da teoria da libertação, e assim, nesse bojo, nesse caldo político, religioso, social, foram formados muitos movimentos sociais que lutaram e que hoje tem todos os assentamentos do MST muito forte na região, tem territórios do MAB, inúmeras centenas e milhares de famílias do MMC, do MPA. Então, dentro desse contexto que os movimentos sociais da Via Campesina estão inseridos, no Brasil e também em Santa Catarina. Sim. E a Via Campesina, surge primeiro nacionalmente ou internacionalmente? Como que dá essa relação entre uma coisa e outra? Primeiro, nacionalmente, porque cada organização no, camponesa nos países tem a sua própria história nacional, né? Então, tem movimentos da Via Campesina a nível nacional, a nível internacional, melhor dizendo, que são anteriores aos movimentos brasileiros, mas que quando se decide criar a nível latino-americano, que é a CLOC, que é a Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo, e a nível mundial a Via Campesina, então se reúnem dentro desse movimento social conjunto que é a Via Campesina. Mas cada país tem a sua história de luta camponesa, suas próprias organizações que se reúnem na Via Campesina, sobretudo no debate, né, o que fortaleceu a Via Campesina a nível mundial foi o embate da ALBA contra a ALCA, nos anos 90, contra a Aliança de Livre Comércio das Américas, que ali surge uma força internacional de pautar e de discutir, de combater os pactos comerciais que empobreciam o campo e que, em muitos casos, significava a morte da classe camponesa em muitos países. Tem até um episódio muito marcante, que foi no México, que um militante da Via Campesina da Coreia do Sul chegou a se suicidar em frente onde estava acontecendo a reunião da Organização Mundial do Comércio, porque o que estava sendo discutido naquela reunião significava o fim da sua comunidade, o fim do seu território. Então teve esse episódio marcante que foi o suicídio desse companheiro, justamente como uma forma de protesto. Mas a Via Campesina no Brasil tem o seu histórico dos movimentos que ele é anterior e depois se reúne internacionalmente com outros movimentos de outros Uhum, países. uhum. E tu estava comentando o aspecto da religião, da Igreja Católica, ou pelo menos de alguns movimentos internos da Igreja, e essa era uma das questões que eu queria fazer para vocês, porque de alguma forma a gente sabe pelo histórico, né, a participação dos movimentos de esquerda dentro do catolicismo no Brasil, inclusive na América Latina. A gente poderia lembrar que nesse contexto da América Latina a gente tem, por exemplo, a grande disputa na Nicarágua, por exemplo, né? Bom, alguns dos processos da insurgência revolucionária vão ter como centros, inclusive, lideranças religiosas na Nicarágua, né? Então, acho que tem esse aspecto que a gente comunga, digamos assim, na nossa América Latina nesse contexto. E aí, eu não poderia deixar de te perguntar, porque no MAB, na bandeira de vocês, Uhum. inclusive, tem o símbolo, de alguma forma, que faz referência à cruz cristã, né? Então, isso de alguma forma remete a esse histórico? Da onde que vem essa imbricação entre uma coisa e outra? Sim, inclusive eu trouxe o boné para dar de presente aqui pro podcast, Show de bola. e fica de recordação aí também para embelezar o estúdio aqui, né? Compreendendo a importância do podcast. Devia ter falado no início, né, na saudação, mas vai no meio agora mesmo, né? Tudo bem. E, e é tão imbricado, Thiago, que quem desenhou a bandeira foi o bispo Dom José Gomes. Ele foi um dos que desenhou a bandeira hoje, que se eu tivesse a bandeira aqui poderia ficar mais nítido, não sei se na câmera dá para mostrar, mas o nosso símbolo ele traz justamente uma pessoa sendo crucificada pela torre de energia.
Nesse símbolo não tem caracterizado nem um homem nem uma mulher, justamente para dizer que é o povo brasileiro que sofre com a energia que é produzida, e podem ver que a linha de transmissão está sendo direcionada para fora do Brasil, ou seja, os Uhum. nossos rios servem de matéria-prima, digamos assim, para que seja produzida energia, e essa riqueza é então levada para fora do país. Esse é o contexto em que foi desenhada a bandeira. Tem ali também a foice e a enxada para representar a origem camponesa que o MAB tem, né? Uhum. Então, esse é o símbolo que foi desenhado, e tá tão imbricado que foi o, o Dom José Gomes, um dos que desenhou a bandeira. Outro que eu não posso deixar de citar, senão, se ele vê isso, ele vai ficar muito bravo se não citar ele, que é o José Fritz, que foi candidato a governador pelo PT aqui em Santa Catarina, que foi uma das lideranças das CRABs, das Comissões Regionais dos Atingidos por Barragem, antes do MAB ser fundado, né? Tinha as comissões regionais, e agora, todo momento que ele vai, uma atividade com a gente, ele cita que ele também participou do desenho da bandeira. Então é bom citar também, não Uhum. esquecer do companheiro. E então, essa ligação com esses setores religiosos, ele representa muito o cenário e a formação cultural da América Latina como um todo, né? Acredito que não haja lugar, não haja país na América Latina em que esse catolicismo, essa fé expressada de forma popular, com inclusive elementos próprios, elementos que não são construídos pelo mainstream da igreja, pelo discurso oficial da igreja, mas diversos santos, diversos elementos das religiosidades latino-americanas que são produzidos pelo próprio povo, está presente. E na América Latina, inclusive, a gente tem uma característica que é essa coisa de a gente acreditar num líder, né? Isso também vem um pouco da religiosidade. Aqui em Santa Catarina a gente é, tem muito forte, né, a cultura do contestado, em que o que um monge falava inspirava toda uma classe ali de pessoas que se insurgiu para lutar contra a empresa que construía a ferrovia. Então, nós temos muito forte esses elementos na formação cultural do nosso povo, né? E isso se percebe até hoje nas diferentes regiões em que o MAB atua, no Brasil inteiro, inclusive, com as suas diferenças, com seus rostos regionais, que o MAB é um movimento que está presente em mais de 20 estados. Então no MAB tem toda a coloratura do povo brasileiro, todas as diferenças regionais, os rostos regionais, que se reúnem dentro de um projeto comum, que é lutar pelos direitos dos atingidos, lutar por um projeto energético popular, também lutar por uma outra sociedade. É, a gente pode citar a luta revolucionária, a gente pode citar um projeto popular, a gente pode citar socialismo, indiferente do nome que a gente vai denominar, mas a nossa luta final é para que tenha outra sociedade sem explorados e exploradores, e que o povo brasileiro e que a classe trabalhadora esteja no poder dessa toda a produção da riqueza que acontece no nosso país, sobretudo na questão energética, né? Por isso também a gente luta pelo projeto energético popular. E depois a gente pode comentar mais especificamente o que é o projeto energético popular e como ele será é, constituído a partir da luta do povo. Mas em resumo, sobre a questão religiosa, tem esses elementos muito históricos, né, na formação dos movimentos, que não podem ser desconsiderados. Mas ele diz respeito mais a um elemento histórico, fundacional, ou ele tem alguma marca contínua? Porque eu também fico pensando de alguma forma o quão contraditório é o debate sobre a religião para a gente no que tange a movimentos populares, porque, de fato, a maior parte da população tem alguma religiosidade, inclusive aqueles que não têm uma religião, em alguns casos têm algum grau de religiosidade, de outra forma, claro. É, então, claro, a gente está falando de países latino-americanos que foram colonizados por duas potências católicas, então, naturalmente, boa parte aqui vai ter influência católica. Então, diz respeito de algo popular, que no contestado, como tu lembrou muito bem, isso estava extremamente presente, mas ao mesmo tempo tem todo um debate sobre as questões laicas e que envolva uma pluralidade. Você mesmo estava falando, né? Bom, o MAB envolve mais de 20 estados, então tem todo tipo de brasileiro tá envolvido, da classe subalterna está envolvido no MAB, né? Então, de alguma forma, isso entra ainda hoje, ou ele é mais um elemento histórico, fundacional? Um simbolismo mais histórico nesse aspecto. Acredito que as duas coisas. Nós temos lideranças do MAB hoje que fazem parte da Igreja Católica, padres que são coordenadores do MAB, também irmãs, sobretudo da Igreja Católica. Temos também pastores no MAB, mas o que a gente vê que já foi mais forte. Acredito que, no contexto geral, a Igreja Católica teve mais incidência sobre a sociedade
década de 70, década de 80, assim, a liderança que a Igreja Católica, que setores progressistas da Igreja Católica tiveram no combate à ditadura e esse refúgio aos militantes, também esse lugar de segurança que muitas vezes as organizações encontravam na Igreja Católica, ele, de certa forma, foi perdendo força, né? Sobretudo pela ascensão das igrejas e pela religião neopentecostal, tomou parte desses setores, né? Se a gente olhar as estatísticas eh, da religiosidade das pessoas no Brasil, a gente vê comunga, né, o decréscimo das religiões católicas e o aumento das neopentecostais. E isso diz respeito à conjuntura que a gente vive hoje, né? Isso reflete em diversos setores, né? Sobretudo da política também. E no movimento, por ser parte desse processo todo, fazer parte da sociedade, também isso está refletido, né? Então, já foi mais forte, sim, no começo. Em muitos lugares o se confundia a missa da comunidade com a reunião do MAB, porque eram a mesma coisa, ir na reunião do MAB, pra lutar contra uma barragem que destruía a comunidade e ir na missa semanal era quase que um sinônimo, ou as pessoas iam pelo mesmo objetivo, ou era ainda a a mesma finalidade, não tinha distinção sobre isso. Mas hoje as 2 coisas perderam força, assim, né, a gente também não está no momento de maior auge da luta de massa no Brasil, dos movimentos sociais em geral, mas tem muita resistência e tem muita importância essa origem, por isso que a gente também não pode negar, né. Mas, respondendo, sim, já foi mais forte e hoje a gente não tem, assim, uma maior incidência ou a maior parte dos militantes são dessa ou da outra matriz religiosa.